Premier da Groenlândia diz que a população deve estar preparada para a possível invasão dos Estados Unidos. E você vai ver também. Fachin tenta ganhar 2 votos para aprovar Código de Ética do STF em meio à crise do Banco Master. A Justiça Italiana deu início nesta terça-feira à audiência para o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Brasil registra recorde de feminicídios em 2025, com 4 mulheres sendo assassinadas por dia. E ainda, lançamento do carro da Audi Maquiniço de nova era na Fórmula 1 e desafio inédito para Bortoleto. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa terça-feira. O primeiro-ministro da Groenlândia afirmou que autoridades do território se preparam para uma invasão militar. A população também recebe instruções sobre como se preparar para uma eventual invasão. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, pediu à população que comece a se preparar para uma invasão militar ao território. Durante uma entrevista coletiva à imprensa, Nielsen disse que as autoridades do país estão em preparação para uma eventual incursão militar dos Estados Unidos. O premier também afirmou que seu governo ordenou uma força-tarefa a autoridades locais, que darão guia à população sobre como se preparar para uma eventual invasão, por exemplo, estocando comida em casa. Além disso, Nielsen disse que seu governo está preparando também panfletos sobre o que fazer em caso de uma incursão militar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não há volta atrás em seu objetivo de controlar a Groenlândia, recusando-se a descartar a possibilidade de tomar a ilha ártica pela força. O presidente norte-americano tem ameaçado anexar o território aos Estados Unidos desde que tomou posse para seu segundo mandato. Segundo o republicano, o território é vital para o Domo de Ouro, o escudo antimísseis que ele deseja construir para proteger o país. Diante das ameaças, Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia começaram a enviar tropas para a Groenlândia e planejam exercícios militares na ilha. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, precisou interromper suas férias para tentar amenizar os danos causados à imagem da corte a partir das investigações sobre as fraudes do Banco Master e estabelecer um código de ética entre os ministros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, interrompeu as férias para tentar apagar o incêndio causado na imagem da corte, a partir da investigação sobre a fraude do Banco Masters. Fachin tem sido incisivo nas conversas com os ministros do tribunal, mas evita bater de frente com os colegas. Para evitar mal-estar, o presidente evitou comentar a atuação do ministro Dias Toffoli na condução do caso, porém pediu atenção para a necessidade de aprovação de um código de conduta para o Supremo neste momento. Nas últimas 2 semanas, Fachin procurou todos os ministros para falar sobre o assunto. Segundo um dos ministros, o presidente já contabilizou 5 dos 10 votos a favor da proposta. Além do próprio voto, ele teria apoio de Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Por outro lado, Fachin tem em conta que Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes não votariam em prol da causa. Nos bastidores, as posições de Flávio Dino e Cristiano Zanin ainda seriam desconhecidas. Por isso, Fachin prioriza a conversa com os dois. A ideia de Fachin é primeiro elaborar um texto e depois submetê-lo à votação. Portanto, é pouco provável que o código já esteja em votação assim que terminar o recesso em fevereiro, para que as negociações com os ministros possam ser concluídas. O texto base para o código seria a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Entre os artigos que teriam mais chance de angariar a maioria do STF, estaria a proibição para ministros fazerem palestras e participarem de eventos promovidos por empresas com interesses em ações no tribunal. A Justiça italiana deu início nesta terça-feira à audiência para o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Ela é considerada foragida da Justiça brasileira. A ex-deputada federal Carla Zambelli compareceu a uma nova audiência da Justiça italiana em que os juízes devem dizer se concordam ou não com o pedido de extradição de Zambelli ao Brasil. Antes da sessão desta terça-feira, a audiência havia sido adiada por 3 vezes. O Supremo Tribunal Federal ordenou em dezembro a cassação do mandato de Zambelli, revogando a decisão contrária da Câmara dos Deputados. Ela entregou uma carta de renúncia à casa 3 dias depois. Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e fugir para a Itália após a decisão. Ela é considerada foragida da Justiça brasileira. Após a prisão, Zambelli disse que quer ser julgada no país europeu e que provaria que não tem envolvimento na invasão do sistema do CNJ. A justiça italiana decidiu mantê-la presa durante o julgamento por entender que há risco de fuga. No Rio Grande do Sul, um gerente e um funcionário de um banco foram presos suspeitos de utilizar dados de pessoas já falecidas em uma fraude milionária. As prisões aconteceram nesta terça-feira em Palmeiras das Missões, na região noroeste do estado. Segundo a Polícia Civil, um gerente-geral de banco, a esposa dele e um outro funcionário da agência foram presos preventivamente. A investigação aponta que o grupo usava a estrutura interna da agência bancária para acessar contas de clientes idosos e até de pessoas já falecidas, com o objetivo de liberar empréstimos e sacar os valores. Segundo a Polícia Civil, o funcionário responsável pelo sistema utilizava a própria biometria para autorizar operações financeiras, simulando que os clientes não tinham condições de assinar os contratos. Já o gerente-geral, ainda conforme a investigação, alterava os cadastros das vítimas, incluindo informações falsas de renda, o que permitia a liberação de empréstimos de alto valor. Os valores eram sacados em operações fracionadas para dificultar o rastreamento. Parte desses saques, segundo a polícia, teria sido feita pela esposa do gerente. De acordo com a polícia, os prejuízos ultrapassam R$2,4 milhões. Durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca em Caçapava do Sul, além do bloqueio de contas bancárias. Os nomes dos presos e da instituição bancária envolvida não foram divulgados pela polícia. E veja a seguir, Brasil registra recorde de feminicídios em 2025, com 4 mulheres sendo assassinadas por dia. E ainda, lançamento do carro da Audi marca início de uma nova era na Fórmula 1 e desafio inédito para Bortoleto. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta e ao vivo, agora são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E a Polícia Civil libertou um juiz de um cativeiro e prendeu 5 sequestradores. A vítima tinha sido levada pelos bandidos quando estava na Avenida Rebouças. O juiz e auditor fiscal Samuel de Oliveira Magro tinha sido levado pelos bandidos durante a noite, quando estava na Avenida Rebouças, perto da Rua Oscar Freire, área nobre da Zona Oeste, e levado para um cativeiro localizado em Osasco, na Grande São Paulo. A polícia recebeu uma ligação de uma pessoa que conhecia a vítima, que informou ter tido contato com o juiz, onde o mesmo utilizou de uma palavra-chave que já havia sido combinada anteriormente para avisar que estaria sendo sequestrado. Durante a denúncia, foi informada à polícia que o síndico do prédio onde Samuel mora recebeu uma mensagem dele próprio autorizando a entrada no apartamento dele para uma vistoria, uma atitude considerada não muito comum, e suspeita-se que tenha sido sob coação. Não houve sinais de invasão no imóvel. Segundo o delegado Fábio Nelson, chefe da divisão antissequestro de São Paulo, os 5 criminosos presos pegaram o juiz Samuel de Oliveira Magro sem nenhum estudo de sua rotina. A divisão antissequestro, com o apoio do GAP, conseguiu inicialmente prender 4 indivíduos e estourar o cativeiro, né, encontrar o cativeiro, libertar a vítima
que tinha sido vítima também de algumas agressões por parte dos sequestradores, e na sequência da diligência conseguiu prender mais um indivíduo. Então foi uma ação bastante exitosa da polícia. O ano de 2025 registrou um número recorde de feminicídios no Brasil. Foi um aumento de mais 300% comparado com o ano de 2015. O número de feminicídios bateu recorde no ano de 2025. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Seria um equivalente a 4 mulheres mortas por dia no ano passado. Os dados de dezembro de 2025 de São Paulo ainda não foram atualizados na base do governo federal, então acredita-se que o número irá aumentar. O estado com maior número de casos é o de São Paulo, com 233. Logo depois é o de Minas Gerais, com 139. E o estado do Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar, com 104 casos. Houve um crescimento de 316% desde o ano de 2015, comparado com os números de 2025. De lá até aqui, foram 13.448 mulheres mortas, o que representa uma média de 1.345 crimes por ano. Em 2025, os feminicídios foram tão numerosos e chocantes que o presidente Lula sancionou em outubro um projeto de lei que aumenta a pena para feminicídio e para crimes cometidos contra as mulheres. Os telefones públicos, os famosos orelhões, começaram a ser retirados das ruas de todo o Brasil. O processo deve durar até 2028, quando os últimos aparelhos serão removidos. Este mês marca o fim da era dos telefones públicos espalhados no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Os telefones públicos, conhecidos como orelhões, foram essenciais na década de 70 e no início dos anos 2000, sendo a única forma das pessoas se comunicarem quando estavam nas ruas. Para utilizar o serviço era necessário usar uma ficha, e com a tecnologia avançando, as fichas foram trocadas por cartões telefônicos. Eles são nostálgicos, mas hoje em dia não mostram muita funcionalidade. A Anatel autorizou a retirada de todos estes telefones espalhados no país. Muitos deles não funcionam mais. É até difícil encontrar nas ruas hoje em dia, mas os famosos orelhões vão ser retirados das ruas de todo o Brasil a partir desse mês de janeiro. A retirada começa agora no mês de janeiro, porque no ano de 2025 acabaram as concessões dos serviços de telefonia fixa das 5 empresas que foram responsáveis pelos orelhões. Com o fim dos contratos, essas empresas deixam de ter a obrigatoriedade legal de manter a infraestrutura de telefones públicos. A retirada não será imediata em todos os locais. Cidades onde não há rede de celular disponível, os orelhões ainda devem ser permitidos, mas só até 2028. Os recursos que as empresas utilizavam para manter eles agora serão redirecionados para investimentos em redes de banda larga e telefonia móvel. Há 38 mil aparelhos espalhados por todo o país, com 33 mil deles em funcionamento e 4 mil em manutenção. A retirada deles já estava acontecendo gradualmente, pela falta de uso, mas este ano a retirada será em massa. Agora é a hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. E começamos falando de Paulistão, já que hoje temos um confronto da parte de cima da tabela, caríssima. Exatamente, Ismael. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Palmeiras viajou até o interior paulista para enfrentar o Novo Horizontino, um confronto entre o segundo e o terceiro colocado da competição. Novo Horizontino e Palmeiras se enfrentam às 20 horas desta terça no estádio Jorge Ismael de Biase, pela 4ª rodada do Paulistão. O Novo Horizontino chega animado após uma virada épica na última rodada. O Tigre do Vale reverteu um 3-1 e venceu o Primavera por 4-3 fora de casa. Esta sendo a segunda vitória do time, que é o terceiro colocado do Paulistão com 6 pontos. A única derrota foi na estreia para o Santos. Já o Palmeiras chega embalado com 100% de aproveitamento. A última vitória sendo justamente em cima do Santos. O Verdão tem a mesma pontuação do líder Bragantino
mas fica em segundo lugar na tabela pelo saldo de gols. Tenta chegar aos 12 pontos para estar mais perto da classificação para o mata-mata. Abel Ferreira deve fazer novas mudanças no time, em que Veiga e Murilo, que foram poupados na última rodada, podem ser novidade. Outra boa notícia é que os exames de Vitor Roque não constataram lesão e Andréas Pereira avançou na recuperação e já iniciou a transição física, tendo chances de retornar antes do previsto. Mas ambos ainda são desfalque nesta rodada. Mudando de esporte, vamos falar de Fórmula 1. Isso porque a Audi apresentou seu carro para a competição deste ano, que marca o início de uma nova era, não é mesmo, Maíra? O novo carro do brasileiro Gabriel Bortoleto é muito bonito. A Audi adotou 3 cores como principais para o primeiro ano na Fórmula 1: prata, preto e vermelho. Gabriel Bortoleto já sabe como será o carro que vai pilotar em 2026. A Audi revelou os detalhes do R26, monoposto que marca a estreia da escuderia alemã na Fórmula 1. A cerimônia de apresentação do novo carro aconteceu em Berlim, na Alemanha, e contou com a presença de Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, companheiro do brasileiro na Audi, o chefe de equipe Jonathan Whitley e o italiano Mattia Binotto, responsável por gerir o projeto do time alemão na categoria. A Audi adotou 3 cores como principais para o primeiro ano na Fórmula 1: prata, preto e vermelho. O prata faz parte da equipe desde a fundação. Nas primeiras décadas do automobilismo, cada país tinha uma cor que o representava, e o tom prateado era característico das escudérias alemãs. Após adquirir 100% da Sauber, equipe que competiu com a dupla Bortoleto e Hülkenberg em 2025, a Audi chega de forma promissora para 2026, com investimento do fundo do Qatar e motor próprio. A temporada 2026 da Fórmula 1 começa em Melbourne, na Austrália, em 8 de março. Bom, por hoje é só, Ismael. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Maíra, muito obrigado. Uma ótima noite também para você. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e tenho uma ótima noite para você também. Até mais. Tchau! O Jornal das 18h30 fica por aqui. Agradeço a sua companhia e tenha uma ótima noite também para você. Até amanhã. Tchau.